Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre uma história engraçada, né? As pessoas sempre têm dúvidas sobre espíritos, etc. Então eu vou contar sobre essas. Eu atendo muitos espíritos, né? Às vezes por incorporação de outro médium, às vezes durante uma desobsessão, mas muitas vezes eu vejo, converso com espíritos e acabo encaminhando eles para um lugar para atendimento, chamo os enfermeiros do plano espiritual e tudo mais. E uma coisa engraçada que sempre acontece na realidade é que às vezes eu vou atender um espírito que ficou muito tempo no umbral, ele toma um susto quando ele vê um celular, ele fala, que é isso que você está vendo? Aí ele fala, nossa, que coisa esquisita, como que tem uma tela aí dentro? Ele não consegue entender, porque pensem só, um espírito que ficou 20 anos no umbral, 30 anos no umbral, saiu há pouco tempo, ele não tem noção do que é um celular. A hora que ele vê uma tela colorida, ao vivo, entre aspas, ao vivo, né? Passando dentro de uma caixinha desse tamanho, ele fica espantado com isso. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Outra coisa também, que eles não têm referência muitas vezes, o espírito às vezes não sabe nem o ano que ele está. Se você pergunta para ele, que ano que você acha que você está? Ele fala, 2000, eles não têm noção nenhuma. Às vezes eles ficam no umbral um período tão longo e às vezes o tempo passa diferente para eles, né? Aí isso aí é tema para outro vídeo. Mas é interessante a gente perceber que mesmo no mundo que nós vivemos, existem espíritos que estão meio que não entendem muito bem o que está se passando, o que está acontecendo, aonde eles estão. Isso é muito comum também. Às vezes o espírito, por exemplo, sai do umbral, consegue sair do umbral depois de muitos anos e começa a buscar a residência dele, onde ele morava, lá em São Paulo. Porque na cabeça dele fica aquela ilusão, porque como ele saiu do umbral, ficou muito tempo lá, ele acha que quando ele chegar na residência dele vai estar todo mundo pensando nele, todo mundo esperando que ele volte, alguma coisa do gênero. Mas ele chega lá, acaba se decepcionando, porque a vida já passou, as pessoas já superaram o desencarne dele, por mais importante que ele seja, porque, né, já passaram 10, 20 anos, e aí ele acaba ficando mal e acaba recebendo ajuda. Mas no primeiro momento ele não aceita essa ajuda, e ele quer procurar essa casa. Então, às vezes, ele fica aí por meses andando a fio e não sabe onde está, e é levado pelas energias e pela vibração. Então, às vezes um espírito aparece aqui no Paraná achando que está em São Paulo. Isso é muito comum, muito normal. Por quê também? O principal, né, é que esses espíritos eles estão tão ligados na matéria que eles também muitas vezes não conseguem nem ver os outros espíritos. Eles veem apenas os espíritos que estão muito ligados na matéria, e esses também não têm informação muito boa, né? Não sabe muita coisa. Não é porque a pessoa morreu e foi para um plano espiritual que ela passou a se tornar inteligente ou esperta, né? O que é tonto aqui morre e continua tonto lá. O que é inteligente aqui morre e continua inteligente lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, inclusive eu vou até fazer um vídeo diferente, porque as pessoas sempre perguntam da minha vida pessoal, então vocês podem colocar suas perguntas da vida pessoal, que eu vou falar um pouco mais sobre mim, para vocês conhecerem, porque eu já reparei que é uma dúvida que as pessoas sempre têm. E aí eu vou falar, vocês perguntem o que vocês quiserem que eu vou responder no próximo vídeo, tá bom? Valeu, até a próxima.